Continuando, o que mais nos interessa aqui sobre o problema da verdade são as teorias da verdade. Mas antes disso, há alguns problemas, algumas questões que precisam ser endereçadas. A primeira delas é a do portador da verdade. Essa é uma questão prévia. Do que podemos dizer mais propriamente que é verdadeiro ou falso? Mais precisamente, é a questão do portador primário da verdade. Por quê? Porque há muitas coisas das quais se diz que são verdadeiras ou falsas, mas a questão é qual é aquela do qual se diz mais propriamente que é verdadeira ou falsa e quais são os seus substitutos secundários. Mas por que esse problema? Ora, isso vem de uma ideia de Aristóteles, que hoje é chamada de sentido focal da expressão. Como ele notou, de um ser humano pode-se dizer que ele é saudável. Se diz também que a comida é saudável, o alimento é saudável. Se diz também que o exercício físico é saudável. Mas qual é o portador primário da saúde? Ora, obviamente que é o ser vivo, ou o ser humano. Os outros, a comida e o exercício físico, são portadores secundários, derivados da saúde. Eles são o do ser saudável. Por quê? Porque a comida saudável é aquela que torna o ser humano saudável. O exercício físico é algo que também torna o ser humano saudável e por isso são chamados de saudáveis, isto é, por um processo de extensão semântica. Da mesma forma, deve haver um portador primário da verdade e outros portadores que são secundários e que são resultados de um similar processo de extensão semântica. Quais são os candidatos a portadores primários da verdade? Primeiro, a coisa ou a pessoa, como nós vimos no início, quando falamos das definições de dicionário. Depois, do ponto de vista anterior ao mundo, ou da linguagem do ser humano, do ser cognitivo, nós temos a sentença, a crença e a proposição. A sentença é uma das coisas de que se diz que é verdadeira. A crença também, existem crenças verdadeiras e falsas. E proposição, pensamento, o conteúdo proposicional, um pensamento pode ser verdadeiro ou falso. Mas também se diz que coisas ou pessoas são verdadeiras ou falsas. A questão é qual desses 4 candidatos é o portador primário da verdade. A escolha será com o número 4, antecipando. Primeiro, a coisa. Seria a coisa o portador primário da verdade? Nós falamos que um diamante é verdadeiro, falamos de fatos verdadeiros, de amigos verdadeiros. Sócrates era verdadeiro e buscou a verdade. E nós já vimos que os dicionários falam de fato, estado de coisa real, evento real, como verdade, seguindo esse uso. Mas se pode ver que esses usos são derivados, pois nós encontramos substitutos linguísticos mais adequados. Por exemplo, quando eu digo que um diamante é verdadeiro, o que eu quero dizer é que ele é legítimo. O que ele nos faz dizer na verdade. Ele não nos engana. Mas legítimo é a palavra mais precisa. Os fatos são verdadeiros no sentido de que são reais, eles existem. Aí também nós temos substitutos semânticos mais adequados, embora numa extensão do uso da palavra se pode dizer que o fato é verdadeiro.
Os amigos são verdadeiros porque são fiéis. A distinção aqui não é mais entre verdade e falsidade, mas entre verdade e mentira, o que é algo um pouco diverso. E Sócrates era verdadeiro por quê? Porque ele dizia a verdade. Dizia até demais. Vejamos agora o segundo candidato, a sentença. Precisamos aqui distinguir sentença Tolkien e sentença Type. É uma distinção na qual Mosteller insiste e considera, e que pode valer a pena considerar. O que é Type Tolkien? Essa distinção foi introduzida pelo filósofo americano Charles Sanders Peirce. É uma distinção técnica básica e é melhor esclarecê-la através de exemplos. Quantas letras tem a palavra Jurucutu? 2 respostas. A primeira, 8 letras. A segunda, 5 letras. 5 letras porque eu desconto os 4 aparecimentos as 4 ocorrências da palavra da letra U e considero apenas de palavras tem J, U, C, R e T, que são 5. Qual a resposta certa? A primeira ou a segunda? Ou ambas? Ora, depende do que você está considerando. Se são as letras Tolkien ou as letras Type. Por quê? Tolkien é a ocorrência espaço-temporal de algo. E Type é o tipo de coisa que ocorre. O U é um único tipo de coisa que ocorre 4 vezes em Jurucutu. Por isso, quando nós falamos de Type, letras Type, serão apenas 5 letras. Mas quando nós falamos de Tolkien, isto é, da ocorrência de letras, são 8 letras que ocorrem. 8 letras Tolkien, 5 letras Type. O Type, então, mas afinal de contas, o que seria o Type? Isso é problemático. Uma solução seria o conjunto dos tokens idênticos entre si. Uma outra solução seria uma entidade platônica, ou uma entidade abstrata, o U em si mesmo. O U em si mesmo pode se atualizar em diferentes ocorrências de U. Agora, claro que isso seria problemático. Uma vantagem de se tomar as sentenças Tolkien como portadoras da verdade é que damos conta dos indexicais, isto é, das sentenças indexicais que contêm os indexicais que podem ser pronomes pessoais, como eu, tu, demonstrativos, isso, aquilo, advérbios, como agora, que ocorrem em sentença e cuja referência varia a cada aplicação. Se eu digo que eu sinto dor de cabeça, eu me chamo Cláudio, é diferente quando você diz eu sinto dor de cabeça, eu me chamo Cláudio. Provavelmente, no seu caso, a última frase será falsa, no meu caso, a última frase é verdadeira. Ora, por quê? Porque eu usei o eu, pronome pessoal, que é um indexical. Ora, mas isso vai trazer problemas se você não considerar o portador da verdade a sentença Tolkien, porque o valor de verdade vai variar para uma mesma sentença Type. Por exemplo, a frase eu estou com dor de cabeça pode ser verdadeira para você e falsa para mim, se eu considerar a sentença Type. Agora, se eu considerar a sentença Tolkien, isto é, a ocorrência da sentença, aí não varia, porque a ocorrência é única e está relacionada à pessoa que falou. O eu se refere à pessoa que falou no momento em que ela fala. Se o portador da verdade fosse a sentença Type, então ela seria verdadeira e falsa, o que é contraditório. Eu que estou com dor de cabeça é verdadeiro, no caso, e é falso em outro.
Mas se a sentença type, ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Mas isso é contraditório. Então é melhor considerar o token como o portador primário da verdade e o type como não sendo adequado. Agora, existe uma desvantagem se tomar tokens de sentenças como portadores da verdade. É que uma sentença que nunca foi pronunciada ou pensada não pode ser nem verdadeira nem falsa, porque eu estou falando de ocorrências de sentenças. São esses os portadores primários da verdade. Assim, parece que nem sentenças token, nem sentenças type podem ser os portadores primários da verdade. Ambas têm problemas. Então passamos para a solução 3. Sentenças token e type poderiam ser portadores secundários, sentenças tokens portadores secundários da verdade. Solução 3. Sugerindo que as crenças são os portadores da verdade originários, também parece que encontraremos problemas. As crenças são entidades psicológicas atuais ou então disposicionais. Eu não creio o tempo todo, mas geralmente uma crença é uma disposição para atualizar o estado de crença. Mas então parece que se não houvessem seres pensantes capazes de entreter crenças, não poderia haver nada de verdadeiro, pois a verdade não encontraria portador. Além disso, crenças parecem ser coisas subjetivas, mas a verdade parece ser algo objetivo. Se a verdade depende da crença, se morrer o portador da crença, parece que morre a verdade, ou desaparece pelo menos. Embora a questão seja controversa, parece que a solução mais plausível é 4. O portador primário da verdade é a proposição ou enunciado, algo como o que Frege chamava de pensamento. Definição de proposição ou pensamento ou conteúdo enunciativo ou conteúdo proposicional é aquilo que uma frase diz e que pode ser verdadeiro ou falso. Considere as frases: chove, il pleut, it rains, es regnet. Ora, elas dizem a mesma coisa, mas são frases diferentes, porque são em línguas diferentes. Ora, mas o que elas dizem, se eu digo agora chove, é falso, não está chovendo. Então, mesmo que eu diga il pleut, it rains, es regnet, também é falso. Ora, mas aquilo que é constante, e que é tão constante quanto o valor verdade, é a proposição expressa, aquilo que é dito por essas frases. Por isso, aquilo que é dito parece ser mais fundamental. Então, tendo a proposição como portador, não dependemos de convenções linguísticas. O valor de verdade atribuído covaria com a proposição. Se eu mudo a proposição, pode mudar o valor de verdade. Mas se a proposição permanece a mesma, o valor de verdade permanece o mesmo. Mas o valor de verdade não covaria com a sentença. Daí porque parece que é a proposição que é o portador primário da verdade. Dificuldade. Parece que aquilo que a frase diz, a proposição, enunciado, pensamento fregiano, tem o status de entidade abstrata. É uma coisa que paira no ar, o que a frase diz. Então, parece que a proposição, pensamento fregiano estão fora do espaço e do tempo, uma coisa que nominalistas abominariam, mas que platonistas aceitariam. Com efeito, para Frege há uma infinitude de pensamentos abstratos, verdadeiros e falsos, conhecidos ou não. O pensamento do Teorema de Pitágoras já existia para Frege antes de Pitágoras o ter descoberto, e já era verdadeiro e assim o será para sempre.
Nós podemos, inclusive no que diz respeito a pensamentos ou proposições expressos por frases indexicais, de um ponto de vista freguiano, pensar que nós podemos transformar a frase indexical em uma frase eterna. Por exemplo, eu estou agora bebendo água. Isso é uma frase indexical, mas eu posso transformá-la na frase Cláudio Cláudio no dia tal, na hora tal, no momento tal, no lugar tal, bebe água. Ora, isso é uma frase eterna, porque ela expressa precisamente o conteúdo proposicional, o pensamento. Há um filósofo chamado Perry que discordava disso, mas nós não vamos entrar nessa discussão. Expressando, se você desenrola a frase indexical, desempacota a frase indexical e mostra e transforma o contexto em elemento linguístico, você consegue transformá-la numa frase eterna que expressa um pensamento que será eternamente verdadeiro ou falso. Que eu bebi água agora é um pensamento eternamente verdadeiro. Para Frege, como eu disse, há tentativas de contornar essa dificuldade. Eu acredito pessoalmente que, tomando os procedimentos dos empiristas ingleses como exemplo, possamos definir uma proposição como um pensamento psicológico que tomamos como modelo ou qualquer outro pensamento que seja qualitativamente idêntico a ele, que também poderá ser tomado como modelo e assim por diante. Assim eu não fico preso a um específico sujeito psicológico. Usamos aqui um pensamento tal como o geômetra usa uma figura no quadro para, através dela, provar um teorema. Ela está no lugar de qualquer outro, a figura desenhada pelo geômetro. Se aceitarmos essa ideia, não precisaremos ficar presos a esse ou aquele pensamento psicológico portador da verdade, pois qualquer um pensamento pode ser tomado como modelo. Nem sequer precisaremos ficar presos a uma classe de pensamentos precisamente similares ou qualitativamente idênticos, porque isso não é considerado aqui, não precisa ser considerado. Há um preço. Mesmo assim, ficamos presos a um pensamento qualquer, o que significa que não haverá verdades sem que elas sejam em algum momento pensadas. Verdades desconhecidas não existem, a menos que sejam pensadas. Quando, então, passam a existir? No entanto, a objeção é clara. Nós podemos conceber um mundo no qual não existissem seres pensantes, mas nesse mundo parece que continuariam a existir verdades. Seria esse um preço alto demais? Talvez não, se confiarmos nos dicionários, como consideramos já, e admitirmos que, quando dizemos que é verdade que o mundo poderia existir sem que seres cognitivos capazes de conhecê-lo existissem, estamos apenas falando da verdade no sentido factual, no sentido secundário, de mera realidade. O mundo seria real, mesmo não existindo seres humanos, e das coisas, e portanto de um portador secundário da verdade. Nesse sentido, as verdades, ou seja, as realidades, existiriam mesmo que inexistissem mentes, pois não dependem das mentes para existir, para serem reais. Sugiro, pois, que esse é o sentido considerado quando dizemos que muita coisa seria verdadeira, mesmo se não existissem seres humanos capazes de pensá-las. Ou seja, o portador primário da verdade é a proposição ou o pensamento considerado nesse sentido que eu acabei de expor.